Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Adivinha que dia é hoje? É o dia 300. Pois é, você chegou até o dia 300. E de acordo com as minhas habilidades matemáticas, faltam apenas 65 dias para acabar. Olha o quão longe você chegou. Isso é incrível demais. Meus parabéns. Hoje vamos ler 2 Macabeus, capítulo 3, Eclesiástico, capítulos 45 e 46 e Provérbios 24, versículos de 10 a 12. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. Aliás, se você tivesse feito isso, você já ia saber que hoje é o dia 300. Caso você não tenha ele ainda, olha lá, você pode baixar e imprimir, ele é colorido, aí você pode ir marcando os dias que já foram. Eu sempre faço isso, eu vou marcando com o meu marca-texto azul. E você também pode se inscrever no canal e ativar o sininho, aí você sempre vai receber uma notificação quando o episódio do dia sair. Por exemplo, o de hoje, que é o dia 300. Vamos ler o capítulo 3 de 2 Macabeus, os capítulos 45 e 46 de Eclesiástico e Provérbios 24, versículos de 10 a 12. O segundo livro de Macabeus, capítulo 3, História de Heliodoro. Quando na cidade santa se vivia com toda a paz e se observavam as leis com a maior perfeição, graças à piedade do sumo sacerdote Onias e ao seu rigor contra o mal, os próprios reis honravam o lugar santo e engrandeciam o templo com presentes magníficos. Até o próprio Seleuco, rei da Ásia, pagava de suas entradas pessoais todos os gastos necessários para os sacrifícios litúrgicos. Mas um tal Simão, do clã de Belga, nomeado administrador do templo, brigou com o sumo sacerdote a respeito da administração do mercado geral. E não podendo impor-se a Onias, foi a Apolônio de Tárcio, que por essa ocasião era governador da Celecíria e da Fenícia. Ele contou que o tesouro de Jerusalém estava repleto de riquezas indescritíveis, tantas que era incontável a quantidade de ofertas, e desproporcionada para o orçamento dos sacrifícios, e que era possível fazê-las passar para as mãos do rei. Numa audiência com o rei, Apolônio o informou das riquezas que lhe haviam denunciado. Então o rei escolheu Heliodoro, chefe do governo, e o enviou com ordens de requisitar tais riquezas. Heliodoro se pôs imediatamente a caminho com o pretexto de percorrer as cidades da Celecíria e da Fenícia, mas na realidade para executar o plano do rei. Quando chegou a Jerusalém, o sumo sacerdote da cidade o recebeu amistosamente. Expôs a denúncia que havia chegado a ele, explicou o motivo de sua viagem e perguntava se realmente tudo isso era verdade. O sumo sacerdote lhe fez ver que as quantidades depositadas contra a informação falsa do ímpio Simão eram destinadas às viúvas e aos órfãos, mais uma soma que era de Hircano de Tobias, homem de muito boa posição. Ao todo, havia uns 12.000 quilos de prata e 6.000 de ouro, e de nenhuma maneira se podia fazer uma injustiça contra os que haviam confiado no lugar santo, na sagrada inviolabilidade do templo venerado em todo o orbe. Mas Heliodoro, por causa das ordens do rei, insistiu que tudo tinha de ser confiscado para o tesouro real. Fixou uma data e queria entrar para inventariar tudo. Na cidade havia uma ansiedade enorme. Os sacerdotes, revestidos com os ornamentos sacerdotais, prostrados diante do altar, invocavam o céu, legislador sobre as quantidades em depósito, para que guardasse intactos aqueles bens para os depositários. Partia a alma ver o aspecto do sumo sacerdote. A palidez de seu rosto revelava sua angústia interior. Estava invadido por um medo e um tremor corporal que revelava, para aqueles que o olhavam, o sofrimento que carregava no coração. Além disso, grupos de gente saíam correndo das casas para fazer rogações públicas diante do ultraje que o lugar santo iria sofrer. As mulheres, cingidas de pano de saco sob os seios, enchiam as ruas, e as donzelas, normalmente reclusas em suas casas, umas corriam para as portas, outras para as muralhas, outras apareciam nas janelas, e todas rezavam levantando as mãos para o céu. Dava pena aquela multidão alvoroçada e prostrada, e a expectativa ansiosa do sumo sacerdote cheio de angústia. Pois, enquanto eles suplicavam ao Senhor Todo-Poderoso que as pessoas às quais haviam confiscado seu dinheiro o guardassem intacto,
Eliodoro tentava executar o que fora decretado. Já estava junto ao tesouro com sua escolta, quando imediatamente o soberano dos espíritos e de todo o poder se manifestou tão grandiosamente que todos os que se atreveram a entrar ficaram sem forças nem coragem, atônitos diante da força de Deus. Pois apareceu-lhes um cavalo montado por um cavaleiro terrível, ricamente arreado com esplêndida gualdrapa. Numa arrancada impetuosa, atacou Eliodoro com as patas dianteiras. O cavaleiro parecia revestido de uma armadura de ouro. E lhe apareceram também outros 2 jovens, extraordinariamente vigorosos e de resplandecente formosura, vestidos em roupas magníficas. Puseram-se um de cada lado e o açoitavam sem parar, descarregando-lhe uma chuva de golpes. Então, de repente, ele caiu no chão, envolto em densa escuridão, e tiveram de recolhê-lo e acomodá-lo numa maca. Assim, reconhecendo abertamente a soberania de Deus, carregavam aquele que há pouco havia chegado ao dito tesouro com grande acompanhamento e numerosa escolta, incapaz agora de sustentar-se. Enquanto ele, pela força de Deus, jazia mudo e privado de toda esperança de salvação, os judeus louvavam o Senhor que havia glorificado seu lugar santo. E o templo, pouco antes cheio de medo e perturbação, transbordava de alegria e júbilo por causa da aparição do Senhor onipotente. Alguns dos acompanhantes de Eliodoro pediam urgentemente a Onias que invocasse o Altíssimo para que concedesse a vida a quem realmente estava nos estertores. O sumo sacerdote, supondo que o rei pudesse suspeitar que os judeus tivessem preparado um atentado contra Eliodoro, ofereceu um sacrifício pela cura daquele homem. E enquanto o sumo sacerdote fazia a expiação, apareceram a Eliodoro os mesmos jovens, revestidos com as mesmas roupas, e de pé lhe disseram: Tu deves ser grato ao sumo sacerdote Onias, pois por meio dele o Senhor te concede a vida. E tu, castigado pelo céu, anuncia a todos o grande poder de Deus. Tendo dito isso, desapareceram. Eliodoro, após oferecer um sacrifício ao Senhor e fazer grandes promessas a quem lhe havia conservado a vida, despediu-se de Onias e voltou com seu exército ao rei, dando diante de todos testemunho dos milagres do Deus Supremo, que ele vira com seus próprios olhos. E quando o rei lhe perguntou quem seria o mais indicado para enviar novamente a Jerusalém, Eliodoro disse: Se tens algum inimigo ou um conspirador contra o Estado, envia-o para lá, e o devolverão a ti moído de golpes, se é que se salvará, porque verdadeiramente uma força divina rodeia aquele lugar. Pois aquele que habita no céu é o guardião e protetor daquele lugar, e ele castiga com a morte os que vão lá provocar dano. Assim, acabou o episódio de Eliodoro e da conservação do tesouro. O livro de Eclesiástico, capítulo 45. Amado por Deus e pelos homens, Moisés, bendita sua memória. Deu-lhe glória como de um Deus e o tornou poderoso entre os grandes. À sua palavra se precipitavam os sinais, mostrou o poderoso diante do rei. Deu-lhe mandamentos para seu povo, ele mostrou sua glória. Por sua fidelidade e humildade, o escolheu entre todos os homens. Ele o fez escutar sua voz e o introduziu na nuvem espessa. Pôs em sua mão os mandamentos, lei de vida e de inteligência, para que ensinasse os preceitos a Jacó, suas leis e decretos a Israel. Consagrou a Arão, da tribo de Levi, dando-lhe um direito perpétuo. Concedeu-lhe dignidade para ministério de sua glória, cingiu-lhe os chifres de búfalo e o revestiu com um manto de festa. Vestiu-lhe ornamentos preciosos, insígnias de poder e dignidade, calção, túnica e manto, e um cinturão de romãs com chocalhos em volta, para que soassem suavemente ao caminhar, para que o som fosse ouvido no santuário como aviso para seus compatriotas. Ornamentos sagrados de ouro, púrpura e linho, trabalho de artesão, o peitoral das sortes, o éfode e a faixa tecida por um mestre com fio escarlate. No peitoral, pedras preciosas engastadas e gravadas como selos, pedras variadas gravadas em relevo, uma para cada tribo de Israel. Coroa de ouro sobre o turbante e uma flor com a inscrição consagrado. Honra, dignidade, glória e poder. Encanto dos olhos, beleza perfeita. Antes dele não houve coisa semelhante. Nenhum leigo a vestirá jamais, somente seus filhos e seus netos sucessivamente. Sua oferta é queimada totalmente, 2 vezes por dia sem faltar.
O próprio Moisés o consagrou, ungindo-o com óleo sagrado. Assim obtiveram uma aliança perpétua, ele e seus filhos, enquanto durar o céu, para servir a Deus como sacerdotes e abençoar o povo invocando seu nome. Escolheu-o entre todos para oferecer holocaustos e gordura, para oferecer em obséquio aroma que aplaca, para fazer expiações pelos israelitas. Confiou-lhe os mandamentos e autoridade para legislar e julgar. Recomendou-lhe normas e preceitos para que ensinasse as normas ao povo e os preceitos aos israelitas. Alguns leigos no deserto ardiam de inveja dele, a gente de Datã e Abirã, os arrogantes seguidores de Coré. Vendo isso, o Senhor se indignou e os consumiu com o incêndio de sua ira. Enviou contra eles um prodígio, uma chama que os devorou. Mas aumentou a dignidade de Aarão, dando-lhe sua herança. Concedeu-lhe como sustento as ofertas sagradas, comer o que foi oferecido ao Senhor. Sua porção é o pão apresentado como um dom para ele e sua descendência. Em troca, não tem propriedade na terra nem partilha herança com o povo. Sua porção e herança entre os israelitas são as ofertas ao Senhor. Também Finéias, filho de Eleazar, herda esse poder em terceiro lugar, pois com seu zelo pelo Deus do universo se pôs na brecha de seu povo, com seu coração e generosamente fez a expiação pelos israelitas. Também a ele Deus assegurou um direito, aliança de paz para cuidar do santuário, concedendo a ele e a seus descendentes o sumo sacerdócio para sempre. Embora a aliança com Davi, filho de Jessé da tribo de Judá, seja herança pessoal, devida à sua dignidade, a herança de Arão é para sua descendência. E agora, louvai o Senhor, porque é bom e vos coroa de glória. Que vos conceda prudência para julgar o seu povo com justiça, não cesse vossa felicidade e vosso poder jamais termine. Capítulo 46. Soldado valente foi Josué, filho de Nun, ministro de Moisés na profecia, destinado para que em seus dias os escolhidos alcançassem grande vitória, para vingar-se dos inimigos e dar a herança a Israel. Que glorioso, quando erguendo o braço, agitou seu bastão de comando contra a cidade. Quem lhe pôde resistir quando guerreava as batalhas do Senhor? Por sua intervenção, o sol se deteve e um dia durou como dois. Invocou o Deus Altíssimo quando o acossavam ao redor. E o Deus Altíssimo lhe respondeu com forte granizo e chuva de pedras, que se lançavam contra as tropas inimigas. E na ladeira aniquilou os adversários, para que os povos condenados soubessem que o Senhor velava pelas batalhas dele. Porque seguiu plenamente a Deus e no tempo de Moisés se manteve fiel, ele e Caleb, filho de Jefoné, resistiram ao motim do povo. Afastaram da assembleia a ira de Deus e acabaram com a difamação. Por isso, de 600.000 infantes, só eles dois se livraram, para introduzir o povo em sua herança, na terra que mana leite e mel. O Senhor deu forças a Caleb, que o acompanharam até a velhice, para estabelecê-los nos montes do país. E também sua descendência recebeu sua herança, para que os descendentes de Jacó soubessem que vale a pena seguir plenamente o Senhor. Os juízes, cada um por seu nome, os que não se deixaram seduzir, os que não se afastaram de Deus, bendita seja sua memória. Que sua fama renove-se em seus filhos e revivam seus ossos no túmulo. Amado do povo e favorito de seu Criador, pedido desde o ventre materno, consagrado como profeta do Senhor. Samuel, juiz e sacerdote. Por ordem de Deus, nomeou um rei e ungiu príncipe sobre o povo. Governou o povo segundo a lei do Senhor, visitando os acampamentos de Jacó. Por seu acerto, o consultavam como vidente. Por sua palavra, se acreditou como pastor. Também ele invocou o Senhor quando os inimigos o acossavam ao redor e ofereceu um tenro cordeiro em sacrifício. O Senhor trovejou do céu e ouviu-se o estrondo de sua voz. Derrotou os chefes inimigos e destruiu os príncipes filisteus. Quando descansava no leito de morte, invocou por testemunhas o Senhor e seu ungido, de quem recebia um par de sandálias. E ninguém se atreveu a contestá-lo. Mesmo depois de sua morte, foi consultado e revelou ao rei seu destino, levantando do sepulcro sua voz profética e profetizando a expiação da culpa. O livro de Provérbios, capítulo 24, versículos de 10 a 12.
fraquejaste no perigo? Faltou-te a coragem? Liberta os condenados à morte, detém aquele que está para morrer. Ainda que digas que não o sabias, não o saberá quem pesa os corações? Não o saberá quem vigia tua vida e paga aos homens suas ações? Pai do céu, nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado, Senhor Deus. Ah, Senhor, tu estás sempre presente. E às vezes conseguimos enxergar claramente tua presença, conseguimos ver a forma como tu ages, porém muitas vezes não conseguimos. E por isso, por favor, Senhor Deus, dai-nos hoje a graça de saber que, mesmo quando o Senhor está oculto, tu ainda estás presente. E mesmo quando parece que o Senhor não está fazendo nada, sabemos que está sempre conosco e está sempre agindo através de todas as coisas para trazer à tona um bem maior. Então nós louvamos o teu santo nome. Nos ajude a ter olhos para enxergar. Porém, mesmo quando não enxergarmos, nos ajude a ter um coração que confia em ti. Nos ajude a ter um coração que confia em ti, mesmo quando não o enxergamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza. Pessoal, dia 300. Que legal. Então, como eu tinha dito, eu falei que segundo Macabeus era bem diferente de primeiro Macabeus, né? Então agora vocês estão vendo por quê. Que aqui eles estão contando dois lados diferentes da mesma história. E, é bom demais, né? Esses 3 primeiros capítulos já, nossa, vocês vão ver, só melhora. Porque, que nem eu falei, ele tá contando a história de forma que... Tipo, em primeiro Macabeus contava a história, mas não reconhecia necessariamente a presença de Deus, né? Não destacava a forma que Deus estava agindo ali. Mas aqui em segundo Macabeus, logo no começo já deixa bem claro que Deus estava bem presente nessa história. E vemos lá, né, na história de Onias, o sumo sacerdote, que era um homem bom, era um homem santo, ele fazia muitas coisas boas, e daí tem esse homem Simão, da tribo de Benjamim, que foi nomeado administrador do templo, e teve um desentendimento com Onias sobre a administração das coisas, e basicamente ele... E nossa, cara, isso acontece nos dias de hoje também, né? Que duas pessoas têm uma discussão no trabalho, ou um desentendimento, e uma delas pega e fala, beleza, não vai dar pra trabalhar junto com essa pessoa, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou derrubar ela. E é isso que Simão de Belga, né, da tribo de Benjamim, mesma coisa, é isso que ele tenta fazer. Ele vai até Apolônio de Tarso, que era o governador de toda aquela área da Cilicíria e Fenícia, e basicamente diz, então, tem muito dinheiro naquele templo que eles não estão dando pro rei, né? Porque o rei Seleuco cobriu os custos das coisas do templo, então Apolônio vai até o rei e diz, olha, eles têm um montão de dinheiro guardado pelo que eu soube, né? Então o rei manda Eliodoro com a ordem de trazer esse dinheiro de volta. Daí Eunias vê Eliodoro e diz, bom, para falar a verdade, nós não temos muito dinheiro. O tesouro do templo não é dedicado ao Senhor, ele é meio que, tipo, é como se fosse um banco. E ele tá dizendo, estamos guardando esse dinheiro para ajudar as viúvas e os órfãos. E tem uma parte que pertence a outras pessoas, como Hircano, filho de Tobias, ele tem algum dinheiro aqui também, mas nós estamos guardando em confiança para ele, não podemos simplesmente entregar a vocês, porque ele confiou em nós para mantermos esse dinheiro seguro. E esse dinheiro vai para as viúvas e órfãos, não podemos simplesmente entregá-lo ao rei, porque ele serve para cuidar das pessoas que estão precisando. E daí tem toda uma lamentação, e é muito interessante, porque, assim, não falou disso em 1 Macabeus, que as pessoas foram até o templo, elas se prostraram diante do Senhor e começaram a chorar e lamentar. Diz lá que até as mulheres estavam indo e que as mais novas, mesmo dentro de casa, elas iam até suas janelas para rezar em direção ao templo, para que Deus escutasse a sua oração. E o que acontece é que ele realmente ouve a oração delas e o Senhor protege o templo. Daí o que acontece? Bom, a força do Senhor se manifesta para Eliodoro e ele tem uma visão de um cavaleiro e 2 outros homens e basicamente eles espancam ele, né? Eles batem nele até ele ficar quase morto. E daí Onias oferece um sacrifício e a mesma visão retorna a Eliodoro e meio que diz, amigo, seguinte, é melhor você louvar o Senhor e agradecer a Onias porque ele intercedeu em seu favor e por causa disso você será curado. E nisso Eliodoro se converte, né? Ele diz, não vou adorar nenhum outro Deus além do único Deus verdadeiro. Bom, mais ou menos, eu tô parafraseando. E a gente pode ouvir isso aqui e falar, nossa, que história incrível. Agora, ouvimos a história em 1 Macabeus, não essa história em particular, né? Mas ouvimos histórias em 1 Macabeus que não envolviam Deus fazendo algo milagroso. Apenas envolviam pessoas como Judas Macabeu e seus irmãos, seus homens, seus irmãos indo para a batalha. Não vimos necessariamente e claramente
o Senhor lutando por seu povo. E assim, muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas e às vezes as vemos com essa mesma perspectiva de primeiro Macabeus. Olhamos de uma forma geral, né? Pensamos, tá, isso aconteceu hoje. Mas nós somos chamados a olhar para nossas vidas através da visão de segundo Macabeus, onde chegamos ao fim do dia e perguntamos a Deus: Senhor, o meu dia foi assim, aconteceu isso, isso e isso, mas em quais momentos o Senhor esteve presente nele hoje? Quais foram os pequenos momentos de graça que talvez tenham passado despercebidos por mim? Porque em cada uma de nossas vidas, todos os dias, esses pequenos momentos de graça estão presentes. Talvez não grandes momentos, grandes milagres acontecendo, mas podem haver pequenos toques de graça, onde o Senhor respeita nosso livre-arbítrio, mas nos dá um empurrãozinho para um lado ou para o outro, onde Ele nos afasta ou nos aproxima de algo. O Senhor trabalha conosco de diversas formas, sejam elas pequenas ou grandes. E nós podemos pensar, mas será mesmo que Ele faz isso? Ou Ele ainda faz essas grandes intervenções, como fez com Eliodoro? A resposta, com toda certeza, é sim. Inclusive, eu sei que há pessoas aqui nessa comunidade, na comunidade do podcast A Bíblia em um Ano, que passaram por isso, que tiveram essa experiência, que o Senhor fez algo na vida delas que não tem como dizer que não foi o Senhor agindo. Que nem quando, por exemplo, São Paulo ou Saulo, ele estava indo perseguir os cristãos e no caminho Jesus simplesmente apareceu para ele e o impediu de continuar. E tem uma história que, nossa, é incrível demais. Tem uma santa chamada Santa Maria do Egito. E a história de Santa Maria do Egito, para ser muito, muito breve, é que por uma época de sua vida, Maria foi uma prostituta. E a razão pela qual ela era uma prostituta, e ela mesma diz isso na biografia dela, né? São palavras dela. Ela diz: existem algumas pessoas que entram na prostituição porque são forçadas a isso, ou porque estão desesperadas. Algumas são forçadas a entrar contra a sua vontade. E todos sabemos disso, né? Da realidade do tráfico de pessoas, da escravidão sexual, esse tipo de coisa. Mas Maria do Egito disse que ela fazia isso porque gostava. E ela disse que ela estava presa a isso, a esse desejo. E em um momento da vida dela, ela decidiu fazer uma peregrinação a Jerusalém, a Terra Santa. E você pensa, eita, mas por que isso do nada? Pois é, ela simplesmente teve um impulso de querer ir visitar Israel, visitar Jerusalém. E a história dela fica bem pesada. Bom, já é pesada, mas fica ainda mais. Então, ela se junta a um grupo de peregrinos que estão partindo do lugar lá onde ela morava no Egito. Eu acho que era no Egito, né? Não tenho certeza. Mas ela vai para Jerusalém e ela paga essa viagem de peregrinação se prostituindo para outros peregrinos. O que é... Bom, eu falei que ficava pesada a história, porque tipo, pô, você tá indo em peregrinação para a Terra Santa e você tá se prostituindo no caminho? Mas o que acontece é que, sim, lembra, vivemos em um mundo corrompido pelo pecado. E tem muita gente que vive em pecado, que vai em peregrinações, que vai em retiros, que reza todos os dias, mas não estão comprometidas em largar o pecado. Então, essa corrupção, essa fragilidade continua lá. E eu lembro que quando eu li isso, eu pensei, nossa, foi algo que realmente partiu meu coração. Mas o que acontece é que Maria, ela finalmente chega em Jerusalém e vai até a igreja do Santo Sepulcro. A igreja do Santo Sepulcro, eu não sei se você já foi até Jerusalém, mas ela é uma grande igreja construída sobre o local do Gólgota, onde Jesus foi crucificado, e sobre o túmulo de Jesus. Então é uma igreja enorme, porque entre o Gólgota e o túmulo é uma distância de um arremesso de pedra, sabe? Eu não sou muito bom em arremessar, mas outras pessoas poderiam jogar uma pedra do Gólgota até onde está o túmulo. Não é muito distante. Então, existe essa grande igreja construída sobre o túmulo e sobre o Gólgota, o Calvário. E Maria tenta entrar no Santo Sepulcro e ela é impedida. Ela não consegue entrar na igreja, ela é fisicamente impedida. E é meio que nem Eliodoro aqui, que estava tentando entrar no templo para tomar posse da propriedade, e o que acontece é que o Senhor Deus o impede. O Senhor Deus impediu Maria. Porque o que ia acontecer é que ela ia continuar pecando. Ela não estava disposta a se libertar disso. Ela ia continuar presa a esse pecado. E, de novo, não era como se ela tivesse sendo obrigada ou tivesse em uma situação de desespero, onde ela precisava disso para sobreviver. Era algo que ela mesma havia escolhido. E ela não conseguia mais viver sem. Ela mesma disse isso,
que ela estava presa pela luxúria. Isso a dominava. E o que aconteceu foi que ela foi impedida de entrar. Então, pela primeira vez, ela percebeu: é isso que o meu pecado faz comigo. Isso é o que eu fiz a mim mesma, escolhendo esse pecado de novo e de novo. Eu me afastei de Deus de tal forma, eu estou tão distante de Deus, que eu não posso nem mais entrar na sua igreja. E isso partiu o coração dela. E ela começou a chorar porque ela viu que eu estou do lado de fora. E se eu morrer assim, eu morrerei do lado de fora. Eu passarei a eternidade longe de Deus. E o que acontece com ela é que, se eu não me engano, ela vê uma imagem de Nossa Senhora, de Maria, Maria Mãe de Deus, né? Ela a vê e diz: Maria, por favor, reze por mim. Interceda por mim junto a seu filho Jesus. Interceda por mim junto ao Pai no céu. E nisso ela teve uma conversão. Nesse momento em que seu coração foi partido pela misericórdia de Jesus Cristo, por meio da intercessão de Nossa Senhora, ela se converteu totalmente. E daí ela foi à confissão e foi reconciliada com o Senhor e foi reconciliada com a igreja. E ela passou o resto da sua vida no deserto, e é por isso que ela é chamada de Maria do Egito. E por isso que eu não lembro exatamente se ela era mesmo do Egito. Eu devia ter pesquisado certinho antes de falar aqui. Mas é isso. Ela passou o resto da vida fazendo penitência no deserto, no Egito. E em certo ponto, havia um padre que estava no deserto, vivendo afastado, e ele se encontrou com ela e ela contou a ele a sua história. E é assim que temos a história de Maria do Egito, Santa Maria do Egito. Porque o Senhor intercedeu e interveio a favor dela de uma maneira milagrosa, assim como o Senhor intercedeu contra Eliodoro, por causa dele, mas também pelo povo de Israel. Espero que tenha feito sentido. Ai, que bênção. Aliás, mais uma bênção. Vimos hoje os capítulos 45 e 46 de Eclesiástico. E continua a falar da história até aqui, né? Começamos a ver isso lá no capítulo 44 e vamos ver isso até os 50, se eu não me engano. E é muito bom ver aqui no livro de Eclesiástico os nomes dessas pessoas incríveis, né? Moisés, Samuel, Arão, porque agora conhecemos as histórias deles. Temos ouvido a palavra de Deus por 300 dias e sabemos quem são essas pessoas. E que bênção é para nós e para todos que têm essa oportunidade de ouvir e ler a palavra de Deus. Para que possamos conhecer a nossa herança, porque essa é a nossa história também. Enfim, espero que você tenha gostado de ouvir essa longa história sobre Santa Maria do Egito e espero que essa história tenha sido uma bênção para você hoje, porque o que Deus fez por ela, o que Deus fez por Eliodoro e o que Deus fez por tantas outras pessoas, Saulo, agora São Paulo, Ele quer fazer por mim e por você. Talvez estejamos agora nos agarrando a certas coisas, a certos hábitos que estão nos impedindo de ter acesso ao coração do Pai ou de ter acesso ao templo. Obviamente, né? Abrindo um parênteses, sempre temos acesso a ele, porque se você foi batizado, você é um filho adotivo de Deus. Mas pode haver algumas coisas às quais estamos nos agarrando que nos impedem de nos aproximar do Pai. E o que podemos fazer? Nós podemos pedir a Jesus, podemos rezar, pedir aos nossos irmãos e irmãs para rezarem por nós, podemos pedir a Maria, que nos foi dada da cruz como nossa mãe, para que reze por nós, e podemos rezar uns pelos outros para que tenhamos acesso ao Pai. Eu sei que eu estou rezando por você. Por favor, reze por mim também. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.